Então, boa tarde a todos. Vamos dar continuidade aí no nosso curso. Na aula passada, a gente introduziu, né, o que seria a derivada de uma função em um certo ponto x0. É isso? Calculamos alguns exemplos, né? E vimos, inclusive, uma proposição que dizia o seguinte: se uma função é derivável, diferenciável, né, no ponto x0, ela é contínua no ponto x0. Ou seja, a condição de ser diferenciável em um ponto x0 é uma condição de regularidade mais forte do que a continuidade, né? A gente comentou em seguida que uma função pode ser contínua num ponto e não ser derivável nele, né? E como exemplo, a gente usou a função módulo, né? A gente viu que o gráfico, quando a gente pensava no x0 igual a zero, a gente via que ali o gráfico tinha um bico, né? Então, ali o gráfico não tinha uma reta tangente. Assim, a gente terminou nosso último encontro, que já está lá na nossa playlist do YouTube, tá? Então, hoje eu queria falar, seguindo aí, falar na derivada de uma função. Seguinte maneira, olha, então o que a gente viu na aula passada foi a definição de derivada em um x0 específico, né? Dado uma função, um domínio, vamos chamar o domínio aí de D, um conjunto aí, né? Dos números reais. Dado uma função, a gente viu o que significava, né? O que significa dizer que f é derivável, né? Em um certo x0, um certo ponto desse domínio, né? Significa que existe um limite, né? Significa que existe o limite de f de x menos f de x0 sobre x menos x0, limite quando, certo? Existe esse limite, equivalentemente, esse limite é igual, né? Equivalente, a gente falou, né? A gente poderia definir através desse outro limite aqui, f de x0 mais h, menos f de x0 sobre h, quando h tende a zero, certo? A gente viu o que significa dizer que essa função é diferenciável ou derivável num certo x0. Existe esse limite, né? Ou, equivalentemente, existe esse limite aqui embaixo. Nesse caso, a derivada é justamente o valor desse limite, né? A derivada em x0, nesse ponto x0, então, ela é justamente, né, denotada dessa maneira aqui, é uma notação possível, né? É justamente o valor desse limite, certo? Bom, a gente viu que, de fato, certas funções, apesar de estarem definidas num ponto x0, não são deriváveis nele, não são diferenciáveis nele, né? Então, o que eu queria pensar hoje é o seguinte, ó. Bom, eu poderia pensar na coleção de todos os pontos do conjunto D, onde a f tem derivada, tá? Bom, vamos chamar esse conjunto, podemos considerar conjunto, chamar de ômega. Então, uma letra qualquer. Pensar no conjunto de todos os pontos do domínio, o domínio é o D, né? Todos os domínios, tais que, coleção de todos os x0, tais que existe a derivada em x0, tá? Repare, esse é um subconjunto do D, né? Está contido em D. Não necessariamente é formado por todos os pontos de D. A gente já viu, por exemplo, a função módulo tem um pontinho lá do seu domínio, onde ela não é diferenciável, certo? Bom, então, nesse conjunto, pessoal, eu posso definir uma nova função, que eu vou chamar simplesmente de derivada da f. Podemos, então, considerar uma nova função. Definida nesse conjunto ômega, né? Que chamaremos simplesmente de derivada de f.
O que seria, então? Essa função eu vou denotar por f'. Ela vai estar definida só num subconjunto, né, do D, não necessariamente no D todo. É a função que simplesmente pega um x daqui e associa o valor da derivada. Ou seja, f' em x, né, fixado um x pertencente ao ômega. Como eu sei que, por definição, a f tem derivada nesse conjunto, em todos os pontos desse conjunto, eu vou associar a derivada desse número x. Ou seja, a partir da função f, você pode pensar numa nova função, que é a f', que é justamente associa cada ponto desse ômega à derivada da f nesse ponto. Tá legal? Para deixar mais claro o que eu estou falando, vamos fazer alguns exemplos. Tá? Vamos fazer exemplos. Vou começar com coisas bem simples. Vamos começar com o mais simples de todos. Vamos pensar na função f como sendo a função constante. Pega c como um número real qualquer. Tá? E pega f de x igual a c. Uma função constante, tá? O x aqui pode ser qualquer um. Ou seja, o domínio é tudo. Essa função, qual é o gráfico dela, pessoal? Digam aí, por favor, no chat. A função constante. O gráfico dela é o quê? Digam aí no chat, por favor. Uma linha reta horizontal, não é isso? Paralela ao eixo x. Então, digamos, o C aqui, né? Pegando o C aqui nesse eixo, o gráfico dela é uma reta horizontal. Né? É justamente a reta y igual a c. Tá? Bom, o que eu estou dizendo é, o domínio dessa função é o conjunto dos reais. Se eu fixar um x0 qualquer no conjunto dos reais, quem é a derivada da f nesse x0, pessoal? Se eu fixar um x0 aqui. Sem calcular. Vocês não sabem que a derivada tem a ver com a inclinação da reta tangente ao gráfico, neste pontinho aqui? Então, se eu pegar um x0 arbitrário, quem vai ser a derivada dessa f, né, nesse ponto x0? Digam aí, já que o gráfico é uma reta horizontal. O que vocês acham? Sem fazer a conta. Ou seja, a reta tangente, passando por esse ponto, deve ser a própria, né? Então, se a derivada é o coeficiente angular dessa reta, qual seria a derivada? Hã? Não, a reta y igual a c deve ser a própria tangente, ou seja, a tangente tem que coincidir com essa reta. Concordo contigo, Gustavo. Agora a pergunta é, a derivada da função no x0 não é a reta, ela é o coeficiente angular dessa reta. Isso aí, o Clayton já colocou, é o zero, né? Ou seja, é o coeficiente angular dessa reta, tá? Exatamente. Mas vamos fazer a continha. Então, fixado um x0 qualquer, um x0 qualquer em R, o que seria a derivada da f em x0? Será que existe? Eu falo, olha, vai ser a f de x menos a f de x0 sobre x menos x0. Eu faço o limite, né? Quando x tende a x0. Bom, mas f de x é c. F de x0 é c. Então, isso é, obviamente, vou escrever aqui, limite de c menos c sobre x menos x0. Quando x tende a x0, certo? Bom, isso aqui em cima é zero, né? Então, 0 dividido por x menos x0 é zero, para qualquer valor de x. Né? Certo? C menos C é zero, dividido por isso vai dar zero, independente do valor de x, esse limite é zero, como a gente queria. Tá? Então, vocês têm razão, a derivada de uma função constante em qualquer ponto tem que dar zero. Ou seja, a inclinação da reta tangente no ponto x0, independente de quem seja o x0, é zero. Faz sentido, já que a reta tangente, nesse caso, tem que ser a própria reta. Né? A única reta que pode se confundir com ela aqui próximo desse ponto é ela mesma. Concorda? Então, derivada zero. Aí, a partir daí, eu poderia perguntar, então, quem é a derivada da função constante? Sem falar em um ponto específico. Eu quero pensar na função derivada. Ou seja, quem é a derivada dela? Falei, bom, a derivada dela é a função que, para cada ponto, associa a derivada nesse ponto. Bom, como eu peguei um ponto arbitrário x0 e vi que a derivada nesse ponto arbitrário é zero, então a função derivada, né, a derivada de f,
a derivada de f, vista como uma função, né? A função derivada. Bom, qual é o domínio dela? Bom, ela vai ser, essa função aqui é derivável em quais pontos? Qualquer um, certo? Então, o domínio da derivada é R. Ela tem derivada em qualquer ponto. Né? Então, o domínio também é tudo. E a derivada é simplesmente a função que, para um x qualquer, vai valer zero. Ou seja, a derivada da função constante é a função identicamente nula, certo? Qualquer que seja o x. Então, de fato, peguei uma função e a derivada eu posso pensar como uma nova função. Tá? Neste caso, em cada ponto dos números reais, essa derivada vai valer zero. Então, de fato, a função derivada aqui é constante igual a zero. Vamos ver um segundo exemplo. Pegar a função f de x igual a x. Domínio também é o conjunto dos reais. O gráfico disso aqui, pessoal, também é uma reta, certo? O gráfico desse cara aí também é uma reta. É a reta y igual a x, certo? É a reta y igual a x. Então, deixa eu pensar em termos de derivada. Se eu pegar um x0 qualquer aqui, pensar do mesmo jeito, antes de fazer a conta. Se eu pensar um x0 qualquer, fixado, a reta tangente passando por esse ponto, a reta tangente ao gráfico passando por esse ponto, pela mesma razão do exemplo anterior, essa reta tangente deve coincidir com a reta y igual a x. Concordam comigo? Digam aí. Digam aí no chat. Então, se a reta tangente nesse ponto deve coincidir com essa reta, a derivada da f em x0 vai ser simplesmente o coeficiente angular dessa reta, que é quem? Qual é o coeficiente angular dessa reta? Y igual a x. Qual é? Isso, coeficiente angular. Qual é o coeficiente angular da reta y igual a x? É 1, né, pessoal? Isso aí. É 1. Né? Então, tudo indica que a derivada de um x0 arbitrário vai valer 1. Vamos ver se isso é verdade aqui. A derivada calculada num x0 arbitrário deve ser, por definição, limite f de x menos f de x0 sobre x menos x0. Limite quando o x tende a x0, certo? Só que f de x é x, né? A função f é dada dessa maneira. F de x0 é o próprio x0. Bom, quando eu divido isso por x menos x0, para qualquer valor de x, isso vale 1, certo? Qualquer valor de x diferente de x0, esse coeficiente é 1. Então, a derivada aqui é 1, como vocês imaginavam. Tem razão. Então, neste caso, ó, a derivada vista como função, a derivada ela vai estar definida novamente em qualquer número real. Então, a derivada da função f de x igual a x é uma função que é constante. É a função que, para cada x arbitrário, vale 1. Tá? O domínio dela também é. Então, se você pega a função f de x igual a x, quem é a derivada dela? É a função constante 1. Mas você fala, então essa função derivada é sempre constante? Não, né, pessoal? Vamos pegar um exemplo de algo que a gente já viu. Olha. Vamos pegar um número natural. Não, vamos pegar o exemplinho lá. Vamos pegar o exemplinho do módulo de x, que a gente já trabalhou na aula passada. Lembrando que o módulo de x é simplesmente o x quando x é maior ou igual que zero, certo? E dá menos x se o x é menor que zero. Não é isso? Bom, pelo que a gente viu na aula passada, a gente sabe que essa função tem um bico no zero, né? A gente viu na aula passada? Quem não viu, veja, que não existe a derivada no zero, né? A gente fez lá o quociente, a razão,
E a gente viu que o limite não existia. Quando a gente fazia o lateral dava uma coisa, quando fazia o outro lateral dava outra coisa. A gente provou que essa função não tem derivada no zero, né? Mas e para os outros valores? Para os outros valores ela deve ter derivada, né? Então, deixa eu lembrar aqui o gráfico dessa função, da função módulo. É dado dessa maneira aqui, né? X para valores maiores ou iguais a zero dá menos x. Um Vzinho, certo? Para cá é a reta y igual a x, né? E para cá é a reta y igual a menos x. Então, o gráfico é esse, né? Ela não tem derivada aqui. Por outro lado, se você pegar um x0 maior do que zero, bom, como a derivada nesse x0, né? A derivada aqui só interessa para calcular a derivada quanto vale a função próximo do x0. Você fala, olha, próximo do x0, a expressão é dada, o gráfico da função é a reta y igual a x, né? A função tem exatamente essa cara aqui. Então, quanto você acha que dá a derivada nesse x0? Bem, é 1, exatamente como o exemplo anterior, né? Então, vou botar aqui o exercício para você, mas é a mesma coisa que a gente fez antes. Nesse caso, a derivada vai dar 1. E se eu pegar o x0, vou pegar um x1 menor do que zero. Vou pegar um x1 aqui do outro lado. Ó. Quanto é que você acha que vale a derivada da f em x nesse x1? Menos 1. O pessoal está afiado. Por quê? Porque aqui, olha, nesse ponto, a reta tangente aqui deve ser justamente essa reta y igual a menos x. Então, a derivada em x1 vai ser o coeficiente angular dessa reta, que é menos 1. Né? Então, um exercício para você também. Fazer a definição, você vai encontrar que, nesse caso, se você pegar um x negativo, a derivada em x1 é menos 1. Então, se eu te dei essa função, me perguntasse qual é a derivada dela. Bom, eu não disse em que ponto. Eu falei simplesmente qual é a derivada dela. Eu quero que você descreva a função que é a derivada dela. Né? Então, a função f', como é que ela ficou? A função f', o domínio dela já não é tudo nesse caso. Por quê? Porque essa função f' não está definida no zero. Certo? Então, o domínio dela vai ser todos os reais, exceto o zero. Né? E o que ela é? Como é que ela se descreve? A derivada passa a ser a seguinte função. Olha, é o que a gente viu. Se eu pegar o x do lado direito, ou seja, se o x for positivo, a derivada em cima dele vai dar 1. Certo? Então, ela dá 1. Se o x for maior do que zero. E se eu pegar o x do lado esquerdo, a derivada em cima dele vai dar menos 1. Então, está aí a derivada da função módulo. Tá? Ela tem essa cara. Então, se eu posso até traçar o gráfico da derivada. É o gráfico de f'. Isso não é mais o gráfico da f, né? O gráfico da f'. Tem uma cara assim, ela é 1 para x positivo e é menos 1 para x negativo. Então, ela tem uma cara assim, o gráfico dessa função derivada. Repara que ela não está definida no zero. Deu para entender, pessoal? Digam aí, estão acompanhando? Professor, eu tenho uma dúvida. A derivada vai ser sempre o coeficiente angular ou só foi nesse caso? Ela é sempre o coeficiente angular. Se você fixa um x0 específico, né? A derivada calculada nesse x0 vai ser o coeficiente angular da reta tangente ao gráfico no ponto x0, f de x0. Tá? É que nesses casos, como os gráficos são retos, a gente vê que isso não depende do x0, o que a gente viu. Né? Nesse caso aí, quando você pegava o x0 positivo, não dependia de quem era o x0, o coeficiente vai ser sempre 1. Vamos ver um caso diferente agora, onde o gráfico não é reto. Né? Vamos ver um caso diferente. Isso aqui eu acho que é o 4. Vamos pegar um número natural.
Vamos pensar na função f de x igual a x elevado a n. Tá? Depois a gente pensa no caso particular. Por enquanto, vamos pensar na função x. O Cleiton está perguntando, sim, já comecei a derivada na aula passada, tá, Cleiton? Agora eu estou chegando exatamente na derivada, vendo ela como uma função, né? Você tem a função f, você pode pensar na função f', certo? Bom, aqui, olha, eu tenho uma função cujo domínio também é tudo. Está definido para qualquer número real, tá? Vamos lá, vou fixar um x0 qualquer em f. Por definição, o que seria a derivada da f nesse x0? Bom, seria o seguinte, você calcula a mesma coisa, né? Calcular f em x menos a f em x0, divide por x menos x0, depois você faz o x tender ao x0, tá? Tem uma taxa de variação aqui média, né? Depois você faz o x tender a x0, você vai obter a taxa de variação quando x é igual a x0. Beleza, então como é que fica esse limite? Vai ficar limite quando x tende a x0. Bom, f de x é x elevado a n, f de x0 é x0 elevado a n, tudo isso sobre x menos x0. Como é que eu resolvo esse limite, pessoal? Esse limite já apareceu para a gente aí algumas semanas atrás, né? Vocês lembram? Olha, note que isso é uma razão onde tanto o denominador quanto o numerador estão indo para zero, certo? Então, tem uma indeterminação aí, tem um fator x menos x0 que você poderia colocar em evidência em cima. Vocês lembram de uma fatoração especial que eu apresentei aí nas aulas passadas? Lembram dela? Como fatorar esse cara, xn menos x0? Lembra? Inclusive, na prova de vocês tinha um exercíciozinho que era exatamente isso, na primeira avaliação, né? Tá? Aí quem não viu como eu cheguei na fórmula da fatoração desse cara, pode olhar numa aula passada, tá? Eu vou usar ela aqui. Está lá no vídeo se eu não me engano, é a segunda aula. Então, esse cara, esse xn menos x0 a n, você pode fatorar como x menos x0. E aí o que aparece aqui é x elevado a n menos 1 mais x0 x elevado a n menos 2 mais. Então, o que acontece é o x0 vai sempre aumentando e o expoente do x vai sempre diminuindo. Até que no final você só tem... No final você só tem aí o x0 elevado a n menos 1, tá? E aí, colocando embaixo o x menos x0, agora a gente pode cortar esse fator, né? Então, a gente vê o quê? Esse limite dá. Quando x tende a x0, bom, esse cara vai tender para x0 elevado a n menos 1. Isso vai ficar x0 elevado a n menos 1. Esse aqui vai tender, então vou botar mais. Esse aqui vai tender para x0 elevado a n menos 2 vezes x0. Então, dá x0 elevado a n menos 1. Mais. Esse aqui vai tender para x0 elevado a n menos 3, mas como tem um x0 ao quadrado aqui, novamente. Então, cada uma das parcelas vai tender para x0 elevado a n menos 1. Tá? Cada uma das parcelas. E são n parcelas. Tá? Então, são n parcelas aí. Então, isso dá exatamente n vezes o x0 elevado a n menos 1. Então, repara, agora vamos tentar entender. Peguei a função f de x, que é x elevado a n. Eu disse o seguinte, ó, tomando qualquer x0 no domínio, que é o conjunto de reais, a derivada nesse x0 específica dá isso. Nota que agora depende do x0. Quando você muda o x0, você muda o valor dessa derivada, claro. Tá? Logo, quem é a função derivada? Quem é a função derivada? A função derivada, a gente viu o seguinte, olha, como esse ponto é arbitrário e a derivada foi calculada nele, a derivada está definida em qualquer valor real também. A função tem derivada em qualquer ponto. Tá? E quanto vale a derivada num x qualquer? Vai valer justamente, olha, nesse x0 específico dá isso, então com o valor de x qualquer, ela se calcula justamente dessa forma. Tá? Então tá aí, olha, você pegou essa função, eu te pergunto, quem é a derivada dela? É essa função aqui.
Se você quiser calcular a derivada num ponto específico, você substitui. Deu para entender, pessoal? Vou fazer um exemplo mais concreto aí. Exemplo. Pega f de x igual a x ao cubo. Que é a derivada dela? Bom, aqui tem uma espécie de regra, concorda? Uma série de lei aqui na hora de você derivar. Você não precisa ficar usando a definição. O que a gente acabou de ver aqui, olha, é que se criou uma regra de derivação. Quando você tem a função da forma x elevado a n, para obter a derivada dela, você tem que fazer é baixar o expoente e subtrair 1. Você criou uma espécie de lei de derivação, né? Então, quanto fica a derivada aqui nesse caso? Digam aí, para ver se vocês entenderam. Quem é a derivada dela? Sem passar por limite, só usando a lei de formação. 3x ao quadrado, exatamente. A derivada é a função 3x ao quadrado. Certo? Outro exemplo, outro exercício. Determine a equação da reta tangente ao gráfico da função f de x igual a x ao quadrado mais 1, bem simples. Não, x ao quadrado só. No ponto 2f de 2. Bom, então, esse gráfico, o gráfico dessa função é conhecido de vocês, né? Uma parábola, né? É a parábolazinha. Bom, esse gráfico, né, obviamente, não é reto. Então, se você quer a equação da reta tangente a esse gráfico nesse ponto, 2f de 2, como é que você faz? Você fala, olha, tem uma reta tangente. Essa reta tangente ela não é a mesma. Dependendo do ponto, você vai mudando a reta tangente. Repara, se você pegar a reta tangente nesse ponto, provavelmente ela vai dar o eixo x. Vamos ver o que acontece nesse ponto 2f de 2. Como é que eu descubro o coeficiente angular dessa reta? O coeficiente angular é justamente a derivada da f no 2, não é isso? Você pode fazer assim, olha. A derivada dessa função, eu sei calcular. A derivada dessa função, quem é, pessoal? Digam aí, escrevam. 2x, concorda? É só baixar o 2. Tá? Então, o coeficiente angular dessa reta é simplesmente a derivada no 2, né? O coeficiente angular da reta procurada. É a derivada calculada nesse 2, que nesse caso vai dar 4. Logo, a equação da reta quem é? Da reta procurada. Lembrando, escrever a equação da reta tangente é fácil. Você sabe um ponto por onde ela passa. Ela passa no ponto 2f de 2, né? Que é 2, 4. Então, ela passa nesse P0 aí, que é o 2f de 2. f de 2 é 4, né? Então, ela passa nesse ponto. O coeficiente angular, você já tem. O coeficiente angular foi justamente calculado aqui, né? Logo, a equação dela é fácil de fazer, né? O ponto x, y vai estar aqui nessa reta. Um ponto de coordenada x, y está nessa reta quando x menos 4, y menos 4, perdão, sobre x menos 2 dá o coeficiente angular, né? Ou seja, passando tudo para o outro lado, se você quiser, isso dá y igual 4 mais 4 que multiplica x menos 2. Certo? Simplesmente multipliquei aqui, depois passei o 4 para o outro lado. Você pode ainda escrever mais bonitinho ainda. Fica 4x, que dá 4x menos 8, mais 4.
4x menos 8 mais 4. Menos 4, perdão. Tá aí a equação da regra. Deu para entender? Então, você pode, pegando a função, se você tem uma regra de derivação, cara, você nem passa mais pelo cálculo do limite, né? Você encontra a derivada. Se você quer calcular agora a derivada num ponto específico, você vem aqui e calcula. Deu para entender? Então, você já consegue calcular a derivada dada qualquer função da forma x elevado a n, né? A continha é a mesma que eu fiz aqui. Tá? É a regrinha da potência lá. Você baixa e traz um expoente. Né? Vou fazer outro tipo de função aí. Vamos pegar o n natural de novo, só que em vez de pensar agora na função x elevado a n, vamos pensar na função x elevado a 1 sobre n. Lembre-se que isso é a raiz enésima, né? Nesse caso, o domínio, a gente sabe que não é tudo, né? Qual é o domínio, pessoal? Bom, aí depende se o n é par ou ímpar, né? A gente comentou isso. Quando a raiz é ímpar, o domínio é tudo, né? Então, o domínio é justamente o reais se o n é ímpar. E ele é o conjunto da forma zero, ou seja, só dos números não negativos, né? Quando n é par. Quando você tem uma raiz de índice par, você só calcula nos números positivos, não negativos, não é isso? Está aí uma função, tá? Que tem um domínio que depende agora se esse n é par ou ímpar, tá? Você consegue descrever o domínio em cada um dos casos. Vamos lá, vamos fixar. Então, vou pegar um x0 no domínio, mas vou pegar um x0 diferente do zero. Vocês vão ver que no zero a gente tem um problema, tá? Vou começar pegando um x0 que não é o zero. Neste caso, como é que fica a derivada nesse ponto? Bom, agora é um pouco diferente, né? Eu estou com a raiz enésima. Vamos ver como é que fica. Nesse caso, você vai ter que calcular lá o limite, quando o x... Vou escrever melhor. A derivada no x0 vai ser limite f de x menos f de x0 sobre x menos x0, quando x tende a x0. Vamos lá. Então, isso é limite quando x tende a x0. F de x é x elevado a 1 sobre n. F de x0 é x0 elevado a 1 sobre n. Dividir tudo por x menos x0. Esse limite é um pouquinho mais, né? É um pouquinho diferente do anterior. Mas se você quiser introduzir uma variável esperta, vou fazer aqui o truque, depois vocês me digam se vocês acompanharam. Vou fazer o seguinte, olha, vou chamar isso aqui de uma nova variável para ficar mais simples. Vou dizer assim, olha, fazendo. Vou chamar isso aqui de t. Chamar t de x elevado a 1 sobre n. Tá? Se isso é verdade, o x vai ser justamente t elevado a n, certo? Ou seja, t elevado a n é igual a x, tá? Elevando aqui a n, você chega em x. x0 elevado a 1 sobre n, eu vou chamar de t0. Tá? Ou seja, nesse caso, o x0 é simplesmente esse t0 que eu introduzi elevado a n. O que eu observo é o seguinte, olha. Quando o x tender a x0, o t vai tender para o t0. Tá? Quando o x tender a x0, então, essa variável t vai tender para o t0. E vice-versa. Se eu fizer o t tender para o t0, o x vai tender para o x0. Então, na verdade, essas coisas são equivalentes. Então, o que eu posso fazer com esse limite agora? Vamos ver se vocês concordam. Esse limite, voltando aqui, esse limite fica
Bom, x elevado a 1 sobre n é o t. x0 elevado a 1 sobre n é o t0. X é o t elevado a n. x0 é o t0 elevado a n. E quando o x tende a x0, o t tende a t0. Então, troquei por esse limite aqui, olha. Tá? Então, calcular esse limite é a mesma coisa que calcular esse. A diferença é que esse aqui está bem fácil. Está bem parecido com o último que eu fiz, né? Repara. Isso vai dar limite t menos t0. Aqui eu vou usar aquela fatoração, né? T menos t0 multiplica tn menos 1 mais t0 vezes tn menos 2. E assim por diante, até o t0 elevado a n menos 1. Certo? Bom, agora eu posso cortar. Então, o que vai sobrar? Em cima tem o 1, né? E embaixo, novamente, ó, vai aparecer t0 elevado a n menos 1 n vezes. É a mesma conta. É a mesma conta do último, tá? Observação, isso aqui só é verdade, eu estou supondo que o x0 é diferente de zero, tá? Como x0 é diferente de zero, o t0 também é, né? O x0 é diferente de zero, por hipótese, né? Então, o t0 também é. Então, o t0 é diferente de zero. Eu chego nesse negócio. Você fala, bom, agora eu posso voltar para o x, né? Quem é o t0? É isso aqui, né? Então, isso dá 1 sobre n. No lugar do t0, eu vou botar o x0. Então, fica x0 elevado a n menos 1 sobre n. Tá? Vamos trabalhar mais, olha. Aqui eu posso escrever como n dividido por n, que é 1, menos 1 sobre n. Vê se você concorda. Então, isso pode ser reescrito assim. x0 elevado a 1 menos 1 sobre n. Se eu quiser colocar esse cara para cima, eu só preciso mudar o sinal do expoente. Então, eu posso escrever isso assim. Eu vou escrever o x0 em cima e vou mudar o sinal do expoente. Então, olha que barato que foi, pessoal. Voltando, eu estava tentando calcular a derivada da f nesse x0. E olha o que eu obtive, olha. Resumindo. Resumo. Você tem f de x igual a x elevado a 1 sobre n. E, resumindo, se x0 é diferente do zero, né? Então, a derivada em x0 existe. Se calcula justamente assim, olha. Ou seja, é a mesma brincadeira, né, pessoal? Você desce o expoente e subtrai 1. É a mesma regra. Gostaram? Aí você fala, bom, mas e no zero, Marcelo? Você tirou o zero para fazer essa conta. No zero, pessoal, a gente tem um problema. Essa função não tem derivada no zero, tá? Observação. Não existe a derivada no zero. Por quê? Vamos tentar fazer. Vamos pensar num caso. Exemplo. Vamos pegar aqui um exemplo. Vamos pegar x ao cubo, tá? O que seria? Se eu fosse tentar calcular a derivada no zero, eu teria que calcular o seguinte. Limite de x, f de x, né? Menos f de zero sobre x menos zero, quando x tende a zero. Vamos verificar que esse troço não existe, tá? Esse limite não existe. O que vai dar? Então, isso vai ficar limite. Vou escrever aqui, isso dá limite. Isso aqui é x ao cubo, menos zero ao cubo. Zero ao cubo é zero, certo? Sobre x menos zero, que é x, né? Vou escrever assim para continuar. Isso dá limite de x ao cubo sobre x. Então, isso dá 1 sobre x ao quadrado. Perdão, só x ao quadrado. Né? Ah, eu estou fazendo besteira aqui. É 1/3. Não é 3, é 1/3.
Então, fica x elevado a 1/3 dividido por x. Quanto é que dá? X elevado a 1/3 dividido por x dá x elevado a 2/3 embaixo, certo? Então, repara, o que acontece com esse cara, hein? O que acontece com esse valor? Por exemplo, vamos pensar nos laterais. Vamos calcular o limite lateral pela direita. Quando você calcula o limite lateral pela direita, quando aqui embaixo tende a zero, lembre-se, isso é a raiz cúbica de x ao quadrado. Isso vai tender a zero positivamente, esse denominador. Então, esse cara vai tender para mais infinito, ou seja, o limite explode. Tá? Então, eu peguei um caso especial aqui, que é o x, a raiz cúbica, né? Fazendo a continha, mas você pode ver com qualquer valor de n, você vai ver que vai ter uma explosão. Tá? Então, no zero, você não tem derivada. O que está acontecendo? O que está ocorrendo aqui? Né? Vamos pensar da seguinte maneira. Ó. Pensa na função g de x igual a x ao cubo. A derivada dessa função é 3x ao quadrado. Né? A gente já viu. Potência, baixa 1, esse cara. A derivada no zero é zero. Tá? Quando você pega o gráfico da função g, essa função g que eu acabei de desenhar, ela tem uma cara assim, olha. A gente vai ver esse gráfico depois com mais detalhe, tá? Quando a gente for esboçar gráfico. Mas tem uma cara assim. O fato da derivada ser zero, o fato da derivada dela no zero dar zero, significa que a reta tangente aí na origem é horizontal, é o próprio eixo. Então, a reta tangente aqui é o próprio eixo x. Tá? Quando você pensa na raiz cúbica, a raiz cúbica, a função f de x igual a x elevado a 1/3, quem é, pessoal? É a inversa dessa g, concorda? Essa função aqui é a inversa dessa. O gráfico dela tem uma cara assim. É uma espécie de simetria com relação a esse. O gráfico tem uma cara assim. Ó. O gráfico da raiz cúbica. Então, olha, aqui o que acontece é, quando você olha para o gráfico da raiz cúbica, esse gráfico nem tem bico aqui. O gráfico vai bonitinho. Mas o que acontece é que você tem uma tangente vertical. Então, quando você pega o x0 igual a zero, como a gente fez aqui, tenta calcular a derivada, né? Você pega um valor de x aqui, bom, aí você faz as secantes, você pensa na inclinação das secantes e depois você toma o limite. O que está acontecendo é que quando você faz, né, essa conta que a gente fez aqui, quando você faz o x tender a zero, essa tangente é como se ela fosse ficando vertical. Deu para ver? É como se você tivesse uma tangente vertical. E qual é o coeficiente angular de uma reta vertical? Você pode pensar assim, olha, não é um número, mas você pode pensar que é um coeficiente angular infinito. Né? Essa reta fosse ficando cada vez mais em pé, conforme você faz o x tender ao zero. Essa conta que a gente fez aqui. Tá? Então, você pegou a função x ao cubo, ela tinha uma tangente horizontal. Quando você fez a inversa dela, ela passa a ter uma tangente vertical. Tá? E aí a derivada deixa de existir. Por quê? Porque ela explode. O coeficiente angular aí vai explodir. Digam aí se deu para pegar o espírito da coisa aqui. Dessa função. Deu para pegar o problema que está acontecendo aí na origem? Então, você fala, então a raiz cúbica é uma coisa diferente. Ela deixa de ter derivada no ponto, não é porque ela tem um bico, ela não tem bico nenhum, ela é bem suave, tá? Mas é porque ela tem uma tangente vertical. É um outro tipo de problema que você pode ter, tá? Ela deixou de ter derivada, não porque ela deixou de ser contínua, porque ela é contínua, ela não tem bico, mas ela tem uma tangente vertical, tá? Então, quem é a derivada da função x elevado a 1 sobre n? Voltando. Peguei lá o n natural, peguei a função f de x, x elevado a 1 sobre n, que é a raiz enésima. O domínio
depende se o n é par ou ímpar, né? Mas o que a gente viu é o seguinte, a derivada, em qualquer ponto diferente do zero, se obtém baixando o expoente e subtraindo 1 em cima, né? Fiz isso num x0 arbitrário, né? Essa continha a gente fez num x0 arbitrário diferente de zero. A gente viu que se eu pegasse um x0 qualquer, não diferente do zero, a derivada se obtinha assim. Portanto, a derivada é uma função que estava definida em todo mundo do D, exceto o zero. E ela se obtém fazendo o quê? Para qualquer x ali, qualquer x diferente de zero, é simplesmente baixando o n e subtraindo 1. Tá? Beleza? Vou fazer um exemplo prático só para a gente treinar, mas se você estiver agora trabalhando com raiz, você já sabe obter a derivada, sem ter que passar por limite. Exemplo. Determine a derivada. A derivada da função f de x igual a x elevado a 1/5, ou raiz quinta de x. O que é a derivada? Derivada, sem passar por limite, é a regrinha de potência. É a mesma coisa, baixa 1/5 e subtrai 1. Tá? Claro que você pode escrever isso aqui mais bonitinho, olha, porque 1/5 menos 1 dá quanto? Dá menos 4/5, né? Você pode também escrever isso assim, ó, x elevado a menos 4/5. Você pode passar esse cara para baixo. Então, isso vai ficar 1 sobre x vezes 4/5. Você pode até escrever em termos de raiz. Isso dá 1 sobre 5, raiz quinta de x à quarta. Repara, quando você faz a continha, que é simplesmente baixar o expoente e subtrair 1, né? Se você fizer a continha até o final, a própria expressão já está te indicando que isso aqui não se calcula no zero. Concorda? Isso aqui é para qualquer um, o domínio da raiz quinta é tudo, mas ela não tem derivada no zero. Legal? A própria expressão que você encontra aqui já te mostra. Não tem muito como você calcular isso aí no zero. Tá? Seria uma explosão. Então, vamos em frente. O que mais? Pessoal, tem um vídeo extra que eu coloquei. Tem acho que pelo menos 2 vídeos extras já. Tem um sobre o teorema do sanduíche e tem um sobre o número E que eu coloquei. Lembra que eu prometi que eu ia colocar? Esse do número E é um pouco técnico, tá? Mas acho que vale a pena ver. E o do teorema do sanduíche, se você olhar esse vídeo aí, lá eu calculo um limite que a gente chama de limite trigonométrico fundamental. Alguém já viu esse vídeo? Tá? Procura lá na nossa playlist do YouTube. Lá a gente calculou o limite, esse limite aqui. Ó. Claro, você poderia intuir o valor desse limite tentando plotar um gráfico ou simplesmente tentando fazer uma tabela de valores. Você poderia intuir que esse limite é 1, mas a gente, de fato, usou um argumento geométrico para convencer que esse limite dava 1. Alguém viu isso? Quem não viu, pessoal, quiser ver, dá uma olhada lá no vídeo extra, tá? É tranquilo, essa parte é bem tranquila. Tá? Então, com esse limite, dá para você calcular o seguinte outro limite. Quer ver? A partir daqui, é o seguinte exercício. Quanto é que você acha que dá o limite de cosseno de θ menos 1 sobre θ quando θ vai a zero? Eu falo, olha, esse limite aqui se calcula fácil usando esse. Quer ver? Você pode fazer assim, olha. Bom, é claro, quando θ tende a zero, você fala, o cara aqui embaixo tende a zero. E aqui em cima, o cosseno de θ vai tender para cosseno de zero, que é 1.
Então, o numerador também vai tender a zero. Você tem ambos tendendo a zero. Tá? Você fala, bom, mas como é que você resolve esse limite? Aqui tem um truque que é o seguinte. Se você multiplicar em cima e embaixo por cosseno de θ mais 1, em cima e embaixo, o que vai acontecer? Vou multiplicar em cima e embaixo aqui por cosseno de θ mais 1. Repara, aqui em cima vai aparecer cosseno ao quadrado menos 1, concorda? Cosseno ao quadrado menos 1. Quanto é que é cosseno ao quadrado menos 1? Tem uma fórmula que diz que seno ao quadrado de um ângulo mais cosseno ao quadrado do ângulo dá 1, certo? Então, cosseno ao quadrado menos 1 dá o seno ao quadrado, concorda? Usando essa relação aqui, olha, seno ao quadrado de θ mais cosseno ao quadrado de θ igual a 1, simplifica, cosseno ao quadrado de θ dá 1 menos o seno ao quadrado. Perdão. 1 menos cosseno ao quadrado dá o seno ao quadrado, esse que eu quero usar. Então, quando eu multiplico esse cara por esse, dá cosseno ao quadrado menos 1. Né? Então, dá menos o seno ao quadrado. Então, esse limite fica assim, olha, vê se você concorda. Limite, o θ tende a zero, aqui vai virar cosseno ao quadrado menos 1. Então, vai dar menos o seno ao quadrado. Eu vou escrever assim, olha. Seno de θ vezes menos o seno de θ. Tá? Seno ao quadrado. E embaixo vai aparecer esse θ vezes cosseno de θ mais 1. Eu vou escrever assim, olha. Beleza? Multipliquei esse por esse. O cosseno ao quadrado menos 1, que dá menos o seno ao quadrado. Eu simplesmente escrevi assim. Embaixo sobrou o θ e esse cara. Então, agora, olha, usando o limite de cima, esse cara vai para 1. Esse limite é o limite fundamental. E esse aqui, olha, vai para seno de zero. Seno de zero é zero. Aqui vai para 0 mais 1, que é cosseno de 0 mais 1. Então, fica 1 mais 1, que é 2. Então, esse lado você tem o numerador indo para 0 e o de baixo indo para 2. Resultado 0. Tá? Esse tende a 1. Esse todo aqui, todo ele tende para 0 sobre 2, que é 0. Portanto, esse limite vale 0. Tá? Bom, quem não viu esse vídeo, pode dar uma olhada lá como é que a gente chega nessa conclusão. Tá? No curso de vocês, eu não vou explorar muitas funções trigonométricas, tá? Mas eu quero fazer o básico. Tá? Esses dois limites são importantes para a gente calcular a derivada das funções seno e cosseno. É o que eu vou fazer agora. Quer ver? Derivada da função seno. Então, vamos lá. Se a gente pega essa função, ó, f de x igual a seno de x. Tá? A variável aqui é o x. Tá? Eu vou considerar sempre que o que está sendo tomado aqui está em radiano. Tá? Não em grau, mas em radiano. Tá? Então, aqui você pode tomar o x como sendo qualquer real. O domínio dessa função é... Então, fixado um x qualquer x real, vou pegar um x qualquer. O que seria a derivada da f nesse x qualquer? Então, eu vou usar aquele outro limite, que é assim, olha, usando o h. Limite de f. Estou calculando em x, não é isso? Em vez de usar o x0, eu vou usar o próprio x. X mais h menos a f em x sobre h, quando h tende a zero. Tá? Estou calculando a derivada num x qualquer. Função calculada em x mais h, menos a f em x, tudo sobre h, quando h tende a zero. É aquela segunda maneira, né? Usar esse limite aqui. Então, como é que fica, pessoal? Isso fica limite quando h tende a zero. Aqui aparece seno de x mais h. E aqui aparece seno de x. Tudo isso sobre h. Agora, pessoal, olha só.
Vou usar um fato que vocês devem conhecer aí do ensino médio. Se vocês lembram disso. O que é o seno de A mais B? Vocês lembram como abrir esse aqui, o seno de uma soma? Estudar seno de A. Cosseno B mais seno B. Cosseno A. Certo? Todo mundo lembra disso? Digam aí, por favor, no chat. Então, usando isso, eu vou usar isso nesse pedaço aqui, tá? Repara que aqui não adianta eu substituir direto, né? Vai dar 0 embaixo e 0 em cima. Então, aqui o que acontece é, eu vou abrir esse seno de x mais h, vai ficar assim. Limite, quando o h tende a 0. Vou abrir esse cara. Então, vai dar seno de x cosseno de h mais seno de h cosseno de x. Tá? Esse aqui eu vou repetir. Vou dividir tudo isso por h. Agora, repare o seguinte, olha, eu posso botar um seno de x em evidência aqui. Então, isso fica escrito assim, limite, quando h tende a 0, vou botar o seno de x em evidência. Bom, vai aparecer um cosseno de h menos 1. Então, vai aparecer cosseno de h menos 1. E aqui vai sobrar esse pedaço, né? Vai ficar mais seno de h cosseno de x. Então, eu tenho que dividir tudo por h, né, pessoal? Tem que dividir essa parcela e essa parcela. Então, eu vou pegar o h, vou colocar aqui. Vou pegar o h, vou colocar aqui. Ó. Então, o que acontece? Olha, quem está indo para o zero é o h, tá, pessoal? Então, esse camarada que está aparecendo aqui, olha, é o limite fundamental. Quando o h for para 0, esse cara vai tender para 1. E esse limite aqui, olha, é justamente o que eu calculei ainda há pouco. Eu usei θ, que está aparecendo com h, mas é o mesmo limite, está indo para 0. Pelas propriedades do limite, olha, esse está indo para 0, esse está fixo. Então, esse está 0 vezes isso, que dá 0. Mas esse está indo para 1, esse está fixo. Sobra apenas o cosseno de x. Resumo da ópera, pessoal. Peguei essa função, fixei um x, a derivada calculada no x arbitrário é cosseno de x. Olha que legal. Resumo. Se f de x é o seno de x, então a derivada é o cosseno de x. Também está definido em qualquer real. Deu para acompanhar? Digam aí, por favor. Então, a derivada do seno é o cosseno. Deu para acompanhar? Vamos fazer a do cosseno agora. O que vocês acham que dá a derivada do cosseno, então? Esse cara aqui? Por que isso tende para 1? É isso, Matheus? Então, esse que eu estou recomendando. Esse é um limite que a gente chama de limite trigonométrico fundamental, né? Então, se você quiser acompanhar esse limite, você dá uma olhada naquele vídeo extra, tá? Onde eu calculo ele. Tá? Dá uma olhada lá, tá lá no... É o primeiro vídeo extra sobre o teorema do sanduíche. Eu aproveito para calcular esse limite lá. Beleza? Então, dá uma olhada como obter esse limite. Tá? Bom, vamos calcular a derivada do cosseno. Aí a gente já passa a ter bastante derivada aí. Outra, função cosseno. Derivar ela. Então, imagina que eu tenha f de x agora igual a cosseno de x. Vou fixar um x qualquer também. O que seria a derivada nesse x? Vai ser limite, vou usar aquela mesma expressão, vai ser a f calculado nesse x mais um hzinho, menos a f nesse x, tudo isso dividido por hzinho, quando o hzinho tende a 0. Então, aqui eu vou usar, vai dar cosseno de x mais h, limite, né?
o cosseno de x mais h menos cosseno de x sobre h. Aqui eu vou usar novamente uma propriedade conhecida de vocês. É o seguinte, cosseno de A mais B vai dar o quê, pessoal? Esse aqui fica cosseno de A, cosseno de B, né? Menos seno A, seno B. Tá usando essa propriedade aqui nesse cosseno aqui. Então, fica limite quando h tende a zero. Então, isso dá cosseno de x vezes cosseno de h menos seno de x, seno de h. E ainda sobrou esse menos cosseno x aqui. Tudo isso sobre o h. Novamente, olha, tem um cosseno de x aqui que eu vou botar em evidência. Então, colocando o cosseno de x em evidência, vai aparecer cosseno de h menos 1. E sobra esse cara, né? Tem que dividir tudo por h. Então, eu vou dividir essas duas parcelas. Aqui eu vou botar um h e aqui eu vou botar um h. Então, novamente, esse limite aqui vai a zero, né? Esse carinha aqui tende a zero. Quando o h tende a zero, isso está fixo, x está fixo. Aqui você tem esse carinha tendendo para 1. Então, o resultado vai dar menos o seno de x. Tá? Então, tem que ter cuidado. A derivada do cosseno não é seno, é menos o seno. Tem esse sinal. Certo? Mas é legal, né? Como as funções, as derivadas delas estão relacionadas aí. Ou seja, são também funções trigonométricas, né? Deixa eu resumir, então. Logo, se f de x é cosseno x, então, a derivada dela não é o seno, é menos o seno. Tranquilo, pessoal? Você já sabe a derivada do seno e a derivada do cosseno. Daqui para frente, se aparecer, faça um exercíciozinho bem rápido. Determine. Professor, uma Oi. pergunta. Nessa próxima atividade que você vai colocar essa semana, Hum. já vai cair derivada, né? Se cair, vai cair pouquinho da aula passada. Da aula de hoje eu não vou colocar, não. Tá? Já fica para a próxima sessão. Tá Então, bom. determine a equação da reta tangente ao gráfico da função f de x igual a seno de x no ponto 0, 0, f de 0. Tá? Vamos lá, vamos fazer essa continha aí. Ponto, ó, f de 0 é 0, tá, pessoal? Por quê? Porque o seno de 0 é 0. Tá? Então, esse aqui é o ponto 0, 0. Se você olhar o gráfico da função seno, tem uma cara assim. É uma onda, né? Então, fica ali entre o menos 1 e o 1. Certo? Ela fica aí ondulando entre o menos 1 e o 1. Tá? Ele quer justamente a reta tangente ao gráfico neste ponto. Vamos fazer a continha? Bom, primeiro, quem é a derivada? Vamos lá. Quem é a derivada da f? Quem é a derivada do seno? Digam aí, rapidinho. Acabamos de ver. Quem é a derivada da f? Sendo x, né? Então, se eu quero a inclinação dessa reta tangente, eu preciso calcular a derivada no zero, certo? Logo, a inclinação, o coeficiente angular da reta. Coeficiente angular
da reta procurada é um mzinho, né? Igual a derivada do zero, que é o cosseno de zero. Quanto é cosseno de zero, pessoal? Diga aí no chat. Vitor colocou 1, certo? Você não andou nada, cosseno é 1. Tá? Pensa no círculo trigonométrico. Então, ela tem coeficiente angular 1. Então, é só você escrever a equação da reta que passa por esse ponto P0 aqui, né? O ponto P0 é o 0, 0. Coeficiente angular 1. Como é que fica essa equação? Vai ficar o ponto XY está nessa reta, justamente quando y menos 0 sobre x menos 0 dá o coeficiente angular, que é o 1. Ou seja, é simplesmente a reta y igual a x. Tá? Então, essa reta aqui é simplesmente a reta y igual a x. Vou passar um exercício para você, é o seguinte, vai lá no GeoGebra, lembra dele, da aula passada? Se você for no Google, você vai poder ver o GeoGebra, tá lá, é aberto para você, tá? Então, você vai e coloca a função seno de x, vai aparecer o gráfico, a senoide. Depois você coloca essa reta, embaixo dela você coloca a reta, ele vai plotar essa reta aqui. E aí você, de fato, dá um zoom e vê que o gráfico do seno, de fato, ele fica bem parecido com a reta y igual a x, quando você vai dando um zoom. Tá? O exercício é, vai no GeoGebra, faça essa averiguação. Beleza? Então, só para, antes de continuar, deixa eu colocar mais notações para a derivada. As notações aí. Então, a gente tem, né? Já definimos lá. Já usamos essa notação aqui, né? Você pode ver por aí também essa notação, derivada da f em tesão. Você tem, às vezes a gente escreve assim, olha, põe a expressão da f e escreve d dx. Aí tem a notação de Leibniz, que é assim, olha, se você escrever uma variável y em função de x, a derivada você escreve como dy dx, tá? É exatamente a derivada. A mesma coisa, tá? Outra maneira de denotar a derivada é isso. Essa notação, a notação de Leibniz, eu vou usar aí de vez em quando, tá? Essa notação é interessante porque ela já carrega um pouco a maneira como a coisa é obtida. Você pensa assim, olha, você tinha y, a variável y em função de x, né? Y igual a f de x. Aí você pensa, o que é a derivada da f em x, né? A derivada da f em x, você pode escrever assim, olha. Você calcula f, um x mais um h. Em vez de tomar h, eu vou chamar de ΔX, tá? Então, a f no x mais um carinho, menos a f em x, dividido por ΔX. Em vez de usar h, eu estou tomando ΔX. É x mais um carinha, menos a f em x sobre ΔX. Aí eu mando ΔX para zero. Tá? Repare que isso aqui seria justamente uma variação da variável y. Então, isso aqui seria espécie de limite. Um ΔY, tá? É a variação do y sobre a variação do x, quando a variação do x vai para zero. Tá? Isso é a derivada em x, né? Também pode ser usada essa notação de Leibniz. Então, é legal porque a notação carrega um pouco a maneira como a coisa é construída. Tá? Como se você, ΔX vai para zero, vira um dx. Se o ΔY vai a zero. Tá? Então, é uma notação interessante também. Vou usar ela no decorrer do curso aí. Pessoal, agora, deixa eu ver a hora. Se estiver muito tarde, eu vou deixar para... Nós ainda temos 20 minutinhos aí, né? Enfim, deixa eu já botar aqui, pelo menos, apontar as regras de derivação. Na aula que vem, que a gente vai fazer o seguinte... tem que falar um pouquinho de outra coisa. Funções exponenciais e logarítmicas, que a gente ainda não fez.
de funções logarítmicas. A gente comentou um pouquinho a respeito dessas funções na aula passada, né? Pedi até para você dar uma olhada no livro, a seção que trata dessas funções, tá? Vou começar com as funções exponenciais. Eu vou enunciar aqui a derivada dela, tá? Funções exponenciais. Eu vou enunciar a derivada dela, só que eu não vou demonstrar, tá? Se você quiser ver a demonstração, eu vou pedir para você ver o vídeo extra que eu vou colocar hoje, tá? Porque é um pouquinho mais técnico, tá? Então, eu vou colocar um vídeo extra, onde eu demonstro aí a derivada dessas funções. Agora, eu vou colocar aqui só para a gente já ter a partir da aula que vem, tá? Funções exponenciais é aquilo, a gente pega um b, né? A base, que é um número maior do que zero, diferente de 1. Então, a função exponencial é a função f de x igual a b elevado a x. Tá? A derivada dessa função, pessoal, quem quiser ver por que a derivada dá isso, eu vou recomendar o vídeo extra que eu vou colocar hoje. Tá? Temos a derivada dessa função dá justamente a própria bx vezes ln da base. Tá legal? Então, se você encontrou uma função exponencial, b elevado a x, a partir de agora você pode usar que a derivada dela é essa. Eu falar, Marcelo, você não vai me demonstrar isso? Pô, está lá no canal, quem quiser ver. É um limite um pouquinho mais técnico, tem uma continha bacana lá, você vai poder acompanhar, tem que calcular uns limites, tá? E aí, você quiser ver a demonstração desse fato, você pode acompanhar já a partir de hoje, lá no videozinho extra, tá? Observação interessante. Se a base for justamente o número E, lembra daquele número E? O que vai acontecer? Quando você deriva, então, a função exponencial que tem a própria base E, olha que caso especial, né? Quanto é que dá ela mesmo? Quanto é que dá a derivada? Bom, olhando aqui o que a gente escreveu, a derivada dá a base elevada a x vezes ln da base. Mas quanto é que é ln do E? Quanto é que é ln do E, pessoal? Quanto é que vale? ln dá 1, né? ln do E. Isso é 1. Porque lembre-se que isso aqui é o log na base E, né? Esse cara é simplesmente o log na base E. Certo? Então, é 1. Então, isso aqui vai ficar ln de E, que é 1, vezes o E elevado a x. Então, dá ela mesmo. Então, a função exponencial com base E é a função especial, tá? É uma função cuja derivada dá ela mesma. Olha que bacana. Tá? A partir de agora eu vou usar. Se você está com uma base qualquer, diferente do E, então você lembre-se, a derivada, você tem que se lembrar, a derivada da exponencial ela é um múltiplo da própria exponencial, onde essa constante é o ln da base. Tá? Se a base for o número E, essa constante dá 1, portanto, a derivada dela mesma. Tá? E para as funções logarítmicas, também, quem quiser ver a derivada sendo obtida, né, a demonstração desse fato, vai poder ver lá o videozinho que eu vou colocar daqui a pouco, tá? Logo após a aula. Nesse caso, imagina de novo, você pega a base, se você tem a função, vou escrever aqui, ó, a derivada, estou usando aquela outra anotação, da função logaritmo de x na base b, essa derivada pode ser calculada e dá 1 sobre ln do b vezes x.
Beleza, pessoal? Então, mais uma derivada que eu estou apresentando aqui, sem as continhas, tá? Deixando o convite para vocês assistirem. E muita gente fala, eu não quero ver essa continha, não. Mas eu acho interessante, porque envolve limites bem interessantes, tá? Inclusive, envolve um limite fundamental exponencial. Vale a pena ver, tá? A observação que eu faço aqui é a mesma. Observação. Se você tem, se a base for o número E, então, quanto é que dá a derivada? Aqui vai virar o ln, certo? Que a base, nesse caso, base E, a gente pode escrever como ln de x. Então, vai dar 1 sobre ln de E é 1. Tá? Então, nesse caso, a derivada da função logarítmica, base E, né? ln, é simplesmente 1 sobre x. Tá? Então, na aula de hoje, pessoal, a gente falou sobre a derivada de algumas funções importantes. Tá? Função x elevado a n, da função raiz enésima, derivamos o seno, derivamos o cosseno. E na exponencial e na logaritmo, na função exponencial e da função logarítmica, eu coloquei as derivadas, convidando vocês para assistir, tá? Como a gente obtém. A partir da aula que vem, eu já vou usar esses fatos. Ou seja, apareceu um seno, já vou derivar direto. Apareceu um exponencial, vou derivar. Apareceu um x elevado a 4, vou derivar direto. Vou usar o que a gente conseguiu na aula de hoje, tá? Para fazer isso, além das derivadas que a gente já obteve, eu vou precisar das regras de derivação, tá? Vou colocar aqui, mas vou retomar na aula que vem, porque não vai dar tempo de eu fazer hoje. Estou colocando aqui só para fazer um cena dos próximos capítulos. Coisa que a gente vai fazer na aula que vem, segunda-feira, né? Então, o que a gente vai perceber é o seguinte, olha, se você sabe derivar algumas funções, na verdade, você vai conseguir derivar algumas combinações delas. Então, por exemplo, você sabe a derivada da f e sabe a derivada do mais g. Né? Como é que será que fica a derivada da f mais g? Então, você pega a função soma. O que é a derivada da soma? É a soma das derivadas. Tá? Então, a gente vai começar a aula que vem assim, fazendo essas regras. Olha, no caso da diferença, a mesma coisa. Qual é a derivada da função diferença? Bom, é a diferença das derivadas. Bem fácil, né? Você pega a função e multiplica por uma constante, que é a derivada disso? Bom, é a constante vezes a derivada f. Tá? E aí vem duas regras que são bem importantes, e essas já são um tanto diferentes. Elas não são naturais. Então, se você imagina que você sabe derivar a f e derivar a g. Aí você fala assim, olha, qual será a derivada do produto delas? No primeiro momento, se você for ingênuo, você vai poder pensar assim, olha, a derivada do produto vai ser o produto das derivadas. Isso é falso, tá? A derivada de um produto tem uma regra especial, que eu vou chamar aqui de regra do produto. A derivada da função produto vai ser derivada da primeira vezes a segunda, mais a primeira vezes a derivada da segunda. Tá? Então, a gente vai comentar na aula que vem, vou inclusive demonstrar aí a regra do produto, comentar essas regras, e a partir daí, a gente vai poder calcular a derivada de mais funções. Por exemplo, como é que eu faria a derivada da função x ao cubo mais exponencial de x? Aí você fala, bom, você usa essa regra aqui, ó, vai ser a derivada do x ao cubo mais a derivada da exponencial de x. Como é que você faria o produto, a derivada da função x ao quadrado mais 1, tudo isso multiplicando o exponencial de x? Você fala, olha, para derivar isso eu vou usar a regra do produto. Você já sabe derivar a função x ao quadrado, você sabe derivar a função exponencial e assim por diante. Tá? Então, eu vou começar a aula que vem assim, com essas regras, demonstrar essa regrinha aqui, fazer a continha para vocês se convencerem. A partir daí, nós vamos derivar várias funções. Tá? Se der tempo, vamos falar ainda na aula que vem sobre a regra da cadeia também, que é simplesmente como você deriva a composta de duas funções que você sabe derivar. Tá legal? Então, na aula que vem, nós começamos por aí. E aí eu vou passar uma lista de exercícios, você vai ter uma listona do tipo, ó, derive essas funções. Aí você passa seu fim de semana todo derivando um monte de funções lá. Tá?
Bom, deixa eu interromper a gravação aqui. A gente pode conversar um pouquinho mais.